especificamente, Davi, eu queria pegar seus dados pessoais, né? Seu nome completo, sua profissão, sua idade, cargos que ocupou em caso tenha, atividade atual, cidade natal, profissão e atuação profissional dos pais. Tudo bem. Meu nome é Davi Maximiliano de Souza, eu sou natural de Barbacena, formei em engenharia em 78, Ouro Preto, por injunções políticas, acabei me afastando após a prisão da engenharia e tive que me tornar professor, dirigente sindical por 2 décadas. Fiz direito na FMG, formei em direito também, então atualmente eu sou professor e sou advogado do assessoria jurídica da Prefeitura de Belo Horizonte e em alguma subsede do Sindut. São essas as minhas atividades profissionais hoje. E quando você chegou em Ouro Preto para estudar o ano? Eu cheguei na década de 70, né? Aí, 71, 72. Eu seria 71, mas acabei começando mesmo em 72. 71 eu não frequentei, não gostei. E como era a escola de Minas do seu tempo? Quando eu cheguei em 71, era apenas mais um entre tantos jovens que entendiam que fazer engenharia em Ouro Preto era de fato ter um futuro assegurado, um futuro profissional tranquilo, com independência financeira, econômica, né? Digamos assim, o meu ideal no passado, o ideal de qualquer jovem filho da classe média modesta, né? Que a maioria dos estudantes, que se comporia a maioria dos estudantes de Ouro Preto naquela época. Né? Então o meu sonho era esse mesmo, tornar um engenheiro e de alguma maneira contribuir para a sociedade, né? nesse campo. Né? É verdade que à época o meu grau de informação, como o da maioria esmagadora dos meus colegas, era extremamente limitado e a ideia que a gente fazia do que se passava no país era completamente deformada. Né? Nós éramos leitores de uma imprensa completamente amordaçada, de uma imprensa completamente censurada e é nesse contexto que a gente via, entendia e enxergava as coisas. Então, ou seja, de maneira extremamente, profundamente limitada. E a representação estudantil? Sim, na época o nosso diretório, aí não vai nenhum julgamento, eu acredito que era um diretório que, na média, representava essa média de estudantes e de mentalidades. Né? Eu diria que era um diretório bastante moderado, extremamente conciliador, não havia, nesse momento, na minha chegada ao Preto, realmente nada havia que apontasse no sentido da crítica ao modelo econômico, ao modelo social, ao modelo político. Absolutamente não. Era um diretório, sem dúvida nenhuma, de moderado a conservador. Né? Na minha leitura posterior, muito conservador, sim. Naquele momento, extremamente moderado. Cuidando das questões corporativas. Cuidando exclusivamente das questões corporativas, das questões estudantis, exclusivamente. Então, não tinha movimento, interferiu na ditadura também. Não. O movimento havia sido, evidentemente, anteriormente, né, digamos, quebrado na sua espinha dorsal e àquele momento não se vislumbrava a perspectiva de reaglutinação ou esforço nesse sentido, no primeiro momento. Mas esse diretório, assim, qual a primeira discussão do período? O tema, né? Sim. As discussões, quando eu, digamos, sempre estive à periferia do diretório acadêmico dentro de Ouro Preto, eu sempre participei, em alguns momentos participei até decisivamente, o debate inicial, né? Digamos assim, da grande arrancada no processo de integração às outras lutas sociais que buscavam a democratização do país, começou mesmo com a discussão da educação e do decreto 477. Né? Era um grande tema, o grande debate era a questão da liberdade, né? Liberdade enquanto cidadão se estudava, né? E aí o repúdio e a crítica ao 477. Né? Então era centralmente, era essencialmente uma discussão de uma educação democrática.
a redemocratização hoje. Com certeza, com certeza. Né? A época, digamos, a maneira que se via de discutir democracia era discutir a democracia no interior da universidade. Então foi por aí que o movimento estudantil, digamos assim, pelo menos no meu entendimento, na minha leitura à época, iniciou a retomada dessa perspectiva democrática. E assim, como eu diria, o grande desafio do diretor então é essa redemocratização, né? Achar uma forma de participar. Esse era o grande debate. Isso porque também a gente começava a perceber que de maneira atomizada, o movimento estudantil aqui e acolá retomava esse debate aí com o conteúdo nacional. Né? Aí, de uma maneira extremamente débil, frágil, no meu momento, a retomada democrática era buscada sob forma de encontros nacionais de estudantes. E digamos assim, nesse caudal, a tentativa de organização do terceiro N, duramente reprimida aí, por volta de 75, quando Erasmo Dias invade a PUC em São Paulo, que os estudantes são feridos, estudantes incendiados né, etc. Então, é nesse contexto. Então, esse movimento estudantil atomizado, buscando fazer esse debate nacional, buscando rearticular a UNE para as questões nacionais da educação, que que transbordaria para outras questões. Né? É nesse caudal, né? Que o movimento estudantil de Ouro começa a se inserir e vai pela primeira vez, né, através de alguns de nós, gritar a palavra de ordem que dá início a essa tomada, o abaixo a ditadura. Ele surge o Ouro Preto por volta de 75, 76, quando pela primeira vez tivemos a coragem de gritar nas ruas de Ouro Preto. Como que era esse movimento? Então, a palavra de ordem abaixo a ditadura, ela era dita em quê? Nas fiadas. E, claro, o conteúdo era muito limitado, ele era democrático, mas, assim, dentro da visão democrática, extremamente limitado, digamos. Ainda com a preocupação de cidadania de elite, porque naquele momento a gente não sabia o que se passava exatamente com a classe trabalhadora. Né? Pouco sabíamos da resistência armada, da tortura, né, da morte de resistência nos porões da ditadura. Né? Só assim, muito vagarosamente que começamos a tomar conhecimento. E naquele momento uma figura que para nós era, digamos assim, um símbolo da resistência democrática, veja você, era Itamar Franco. Recebemos Itamar Franco em Ouro Preto naquela época. Itamar Franco era para nós o supra-sumo do significado da luta democrática. Né? A presença entre nós, naquela época, do senador Itamar Franco. Né? Agora, referência teórica. Sim, referência àquela época, sim. O diretório acadêmico de Ouro Preto já começava a se alinhar ideologicamente com algumas tendências do movimento estudantil. Havia uma muito famosa, muito conhecida, chamada Liberdade. Né? Uma das chapas que assumiu a direção do diretório por essa época era Liberdade, e as chapas que sucederam também da tendência Liberdade, e nós que criticávamos, digamos assim, o conservadorismo dos diretórios anteriores, começamos a ver também nessa tendência do movimento estudantil, na Liberdade também, digamos assim, uma postura extremamente conciliadora, uma postura extremamente moderada, né, do ponto de vista daquilo que a gente considerava ser as exigências, necessidades democráticas no momento. Né? Necessidade de dar respostas, né, digamos aí, à questão colocada, que era, de fato, a absoluta falta de liberdade, né, com os bastiões de privilégios aí colocados entre eles. Né, nós, a Escola de Minas e a Universidade Federal de Ouro Preto, né, completamente distantes, né, da realidade da classe trabalhadora do povo desse país. Então, nesse momento, passando a disputar o diretório acadêmico da Escola de Minas com uma tendência que divergia profundamente daquela que dirigia o diretório,
participamos de algumas eleições, não fomos vitoriosos em nenhuma delas, mas a gente percebia de maneira extremamente alentadora que a receptividade cada vez aumentava mais, e como a gente pertencia a uma tendência que buscava já romper com essa leitura estreita, com essa leitura contígua, né? Com essa leitura não contígua, essa leitura, digamos assim, limitada, né? Às questões educacionais e aos muros da universidade. Então nós, através de debates democráticos, fizemos com várias tendências no movimento estudantil, viemos a nos identificar com uma delas, né, com a qual nós, entre aspas, fechamos, e a qual passamos a pertencer e a representar, e através dela disputar os espaços políticos dentro da universidade, e vamos falar francamente, fora também. Né? Os metalúrgicos de Ouro Preto, para exemplificar, o sindicato deles é a Missão Julião, né? Sindicato completamente pelego, completamente afastado das lutas da realidade do trabalhador da UNCAM. E não tomava conhecimento. Ora, essa ausência do sindicato, essa ausência de lideranças comprometidas, levou-nos através da organização que havia por trás da nossa tendência, chamava-se Organização Socialista Internacionalista, nós passamos a criar células estudantis e operárias. Então, esse nosso trabalho se expandiu entre os trabalhadores de Ouro Preto, nós expandimos esse trabalho para Juiz de Fora e para Viçosa também. Nós acabamos por fazer um trabalho que, digamos assim, foi bastante além das fronteiras de Ouro Preto. Né? Em Ouro Preto, isso implicou nas primeiras chamadas à Assembleia de Metalúrgicos e nós, né, estudantes ou já engenheiros, dirigindo a Assembleia de Metalúrgicos de Ouro Preto. Né? Uma coisa assim que soava com certeza como um sacrilégio, né, para o conservadorismo, digamos assim, reinante. Ouro Preto, gente com certeza comprometida até medula com a ditadura militar, com seus desígnios. Né? Evidentemente que a resposta não tardaria a acontecer e ela logo veio acontecer. Mas não sei se entro lá, porque você deve ter um... Não, você pode falar livremente. Eu por aí fora? Digamos, em 79, e aí eu já engenheiro, acontece a greve dos professores, a greve que veio a fundar a antiga URT, depois Sindjut. Né? Eu, como estudante de engenharia, fiz meu curso trabalhando como professor de física, eu era um professor, mas era da rede particular, não era da rede estadual, mas ainda assim acabei naquele vácuo de liderança, acabei por liderar a greve Ouro Preto naquela região e, digamos, com isso aprofundar bastante os laços nossos com os trabalhadores e com esse compromisso que nós pretendíamos ter com os trabalhadores. Né? Então, quando em 1980, em abril de 80, marcamos para o dia 21 a abertura da segunda greve dos professores, em virtude do governo do Estado está tentando determinadas reivindicações que a gente considerava centrais na pauta negociada com o governo de 79, nós decidimos que começaríamos de novo a greve, e a greve se iniciaria em Ouro Preto. Por coincidência, Francisco Pereira e Figueiredo estariam na cidade do mesmo dia. Como o ato nosso de abertura da greve coincidiria, o nosso trabalho foi de tentar determinar um outro local. À época eu era presidente da subsede de Ouro Preto e era, naquele momento, o representante do sindicato na cidade onde se abriria a greve. Então, com isso, me foram atribuídas responsabilidades de organizar e montar toda a infraestrutura para esse ato. E nessa condição, eu busquei também discutir com os estudantes qual é a época e com representantes da UNE de que maneira se daria a participação dos estudantes nesse ato. Né? Ele seria um ato mais amplo do que um ato de professores. Seria um ato, digamos, seria na verdade um ato de